Ele é um dos autores contemporâneos em língua estrangeira que mais aprecio, e os motivos para isso resultam de uma combinação de alguns fatores presentes em quase toda a sua obra: profundidade psicológica, narrativas engenhosas e a habilidade de abordar dilemas morais e existenciais de forma envolvente. Há vários aspectos que tornam sua obra instigante e atrativa para diferentes leitores. Ele aborda temas complexos como culpa, perdão, a responsabilidade individual e a natureza das decisões humanas. Livros como Reparação, de 2001, aliás, um dos meus preferidos, mergulham profundamente nas consequências de um erro cometido na juventude e suas repercussões ao longo da vida. Seus personagens são muitas vezes complexos, com motivações ocultas e dilemas internos profundos. Ele tem um talento especial para captar os estados emocionais e psicológicos mais sutis, tornando suas histórias extremamente realistas e envolventes. Ele escreve com clareza, precisão e uma linguagem poética, que é ao mesmo tempo acessível. Sua habilidade com a palavra escrita faz com que as descrições tanto de ambientes quanto de estados mentais sejam vívidas e memoráveis. Ele frequentemente aborda questões modernas ou atuais como biotecnologia, ciência, justiça e política. Em Máquinas como Eu, de 2019, por exemplo, ele explora a inteligência artificial e as implicações éticas e sociais da criação de máquinas com consciência. Livros como Jardim de Cimento, de 1978, e Na Praia, de 2007, mostram sua habilidade para construir atmosferas de tensão, nas quais pequenos incidentes podem levar a grandes tragédias, e onde os desenlaces muitas vezes deixam o leitor refletindo. Ele consegue fundir as vidas privadas de seus personagens com momentos históricos marcantes, como acontece em Reparação, romance no qual mistura a história pessoal e a ficcional de seus personagens com fatos relativos à Segunda Guerra Mundial. A sua obra é apreciada por aqueles que gostam de histórias intelectualmente desafiadoras, com personagens profundamente humanos e dilemas éticos que nos fazem questionar as fronteiras entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o moral e o imoral. Ian McEwan, nascido em 21 de junho de 1948 em Aldershot, Inglaterra, é um dos escritores mais proeminentes da literatura britânica contemporânea. Reconhecido por sua prosa precisa, temas psicológicos densos e exploração de dilemas morais e sociais, McEwan construiu uma carreira literária rica e multifacetada. Ele é frequentemente associado ao grupo de autores pós-modernistas britânicos, mas sua obra transcende categorias simples, abordando desde dramas familiares até questões científicas e filosóficas. Filho de David McEwan, um militar escocês, Ian passou boa parte de sua infância em diversas bases militares no exterior, incluindo Líbia e Singapura. Essa vida nômade contribuiu para a sua observação detalhada dos ambientes e das interações humanas, características que mais tarde se tornariam marcas de seu estilo literário. Aos 12 anos, ele retorna à Inglaterra, onde completou seus estudos secundários. Mais tarde, ingressou na Universidade de Sussex, onde se graduou em literatura inglesa em 1970. Em seguida, ele estudou escrita criativa na Universidade de East Anglia, uma decisão que moldaria profundamente sua carreira. Ian McEwan estreou no mundo literário em 1975 com o livro de contos Primeiro Amor, Últimos Ritos, que lhe rendeu o prêmio Somerset Maugham de 1976.
Os contos dessa obra, caracterizados por temas sombrios e perturbadores, como incesto, assassinato e desejo sexual, lhe valeram o apelido de Ian Macabro. Seu segundo livro de contos, Entre Lençóis, publicado em 1978, seguiu a mesma linha de exploração psicológica sombria, o que consolidou sua reputação de escritor ousado e provocador. No final dos anos 1970, McEwan também lançou seu primeiro romance, O Jardim de Cimento, publicado em 1978, um relato inquietante sobre a desintegração moral de um grupo de irmãos após a morte dos pais. O romance chocou a crítica e o público, mas também reafirmou sua habilidade em construir narrativas densas e psicológicas. Na década de 1990, McEwan começou a distanciar-se dos temas puramente macabros e abandonou uma abordagem mais madura e introspectiva em seus romances. Reparação, de 2001, sem dúvida sua obra mais celebrada, é um romance histórico psicológico que aborda as complexidades da memória, culpa e redenção. A história, ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, explora as consequências devastadoras de um mal-entendido infantil e a tentativa desesperada de expiação. O romance rendeu a McEwan o Booker Prize e foi adaptado para um filme de grande sucesso em 2007, dirigido por Joy Wright. Outro destaque em sua carreira foi Amor Sem Fim, de 1997, uma obra que mistura amor obsessivo e ciência, destacando o interesse crescente de McEwan pela interseção entre ciência e humanidades. Além disso, Sábado, publicado em 2005, ambientado no contexto dos protestos contra a invasão do Iraque, foi um romance politicamente engajado, que narrava um único dia na vida de um neurocirurgião. O romance recebeu amplos elogios por sua dissecação da vida cotidiana no mundo contemporâneo. McEwan tem sido um grande defensor do diálogo entre ciência e literatura, algo que se reflete em muitas de suas obras. Ele foi um amigo próximo do físico Stephen Hawking e tem demonstrado grande interesse por questões científicas como a evolução, a neurociência e a física quântica. Em Solar, de 2010, por exemplo, McEwan combina comédia e drama para explorar o tema das mudanças climáticas através da vida de um físico ganhador do Prêmio Nobel, satirizando o ego humano e a política ambiental. Nos últimos anos, ele também tem se envolvido ativamente em debates políticos, especialmente relacionados à saída do Reino Unido da União Europeia, e criticou abertamente o que considera ser uma decisão populista e retrógrada. Esse engajamento político reflete-se em seus escritos como o romance A Barata, publicado em 2019, uma sátira política que faz alusão à metamorfose de Franz Kafka e critica os rumos do governo britânico. Sua escrita é conhecida por seu rigor estilístico e precisão psicológica. Ele se destaca na criação de ambientes claustrofóbicos e na exploração de personagens moralmente ambíguos, muitas vezes em situações limite. Sua prosa é lapidar, direta e sem floreios desnecessários, refletindo um controle narrativo admirável. No entanto, ao longo dos anos, ele ampliou seus horizontes temáticos, integrando discussões filosóficas, científicas e políticas mais profundas em sua obra. Ian McEwan recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira, incluindo um Booker Prize por Amsterdã, seu romance de 1998. Ele foi nomeado comandante da Ordem do Império Britânico em 2000 e em 2008 foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Enclausurado, de 2016, é um romance narrado por um feto prestes a nascer. O narrador, ainda no ventre da mãe, acompanha os acontecimentos do mundo exterior e toma consciência de uma trama de adultério e assassinato. Sua mãe, envolvida com um cunhado, os dois planejam assassinar o seu pai, um poeta.
A história é uma releitura moderna de Hamlet, de Shakespeare, com o feto assumindo o papel do príncipe, que, mesmo incapaz de agir diretamente, reflete sobre questões de moralidade, traição e a natureza humana. McEwan combina humor, suspense e filosofia ao explorar a perspectiva única desse narrador inusitado. Em Lições de 2022, ele explora os temas da memória, do arrependimento e da passagem do tempo ao longo da vida de um homem comum. Este romance marca um retorno aos temas introspectivos e psicológicos que moldaram a fase inicial de sua carreira, agora com uma abordagem mais filosófica e reflexiva. Seus livros têm sido traduzidos para várias línguas, sendo que a editora Companhia das Letras já verteu para o português a parte mais expressiva de suas obras. Muitos de seus livros foram adaptados para o cinema, ampliando seu alcance global. Ele é uma voz importante na literatura contemporânea, sempre buscando tensionar os limites da narrativa e da moralidade humana. Sua capacidade de fundir narrativa literária com questões científicas, sociais e políticas lhe garante um lugar de destaque no cânone literário. Seus romances continuam a influenciar tanto escritores quanto leitores, e sua obra permanece um estudo profundo das complexidades da condição humana.